No Clube do Artigo de hoje, nós vamos falar sobre a associação do estresse psicológico materno com o desenvolvimento cerebral intrauterino em fetos com cardiopatia congênita. Meu nome é Beatriz Alés Minto, eu sou psicóloga da CardPed Brasil, e essa apresentação é parte do programa de residência em cardiologia pediátrica da CardPed Brasil, Centro do Coração da Criança. Esse é o artigo original, para que vocês tenham acesso. E já na introdução desse estudo, nós vemos que o desenvolvimento cerebral dos recém-nascidos com cardiopatias congênitas tem sido alvo de estudo devido aos prejuízos desde sua formação intrauterina. Os diagnósticos de cardiopatia congênita a partir do ecocardiograma fetal aumentam os fatores desencadeadores de estresse materno durante a gestação, o que é bastante comum de nós vermos no nosso serviço, quando nós recebemos esses pacientes e essas famílias, o quanto de ansiedade eles expressam desde o momento do diagnóstico até o desfecho das condutas médicas e desse processo de reconhecimento do cenário vivenciado. Atualmente, de acordo com o artigo, os problemas com a saúde mental são reconhecidos como as principais complicações durante a gravidez, atingindo em média 22% das mulheres no período pré-natal ou no primeiro ano de pós-parto. Os efeitos causados pelos fatores estressores e, consequentemente, a ansiedade e a depressão estão associados com alterações nas estruturas, funcionalidade e conectividade cerebral. Os objetivos desse estudo, então, foram a verificação da prevalência de ansiedade, estresse e depressão em mulheres que receberam diagnóstico fetal de cardiopatias congênitas dos seus fetos, associar o sofrimento psicológico materno com o desenvolvimento dos cérebros em fetos a partir de imagens de ressonância magnética e comparar o desenvolvimento cerebral entre os fetos com diagnóstico de cardiopatia congênita, entre outros sem malformações. Em relação aos métodos, esse estudo se trata de caso controle prospectivo e longitudinal. A população estudada foram gestantes que realizaram o ecocardiograma fetal no Children's National Health System em Washington, com diagnóstico confirmado de cardiopatias congênitas, e também um grupo controle de gestantes voluntárias, saudáveis e com gestações de baixo risco. O período de coleta de dados desse estudo foi de janeiro de 2016 a setembro de 2018. E o período de análise dos dados foi também de janeiro de 2016 a junho de 2019. Esse estudo dividiu-se entre métodos para abarcar as necessidades dos objetivos. Eu vou dar ênfase para dois importantes, que são os relacionados com o estado psicológico, a avaliação do estado psicológico e a avaliação das imagens realizadas através de ressonância magnética desses fetos. Então, em relação ao estresse, a depressão e a ansiedade materna, foram utilizados os seguintes questionários para avaliação dessas mulheres: a escala de percepção do estresse, a escala de depressão pós-natal de Edimburgo e o inventário de ansiedade estado-traço de Spielberg. Vale destacar que essas escalas, elas são aplicadas apenas no país do estudo. Aqui no Brasil, nós temos outros tipos de escalas para quantificar e determinar a percepção do estresse, a ansiedade e a depressão, usados também no cenário hospitalar, que são próprios para a nossa população. O protocolo e a análise de ressonância magnética, que é o segundo ponto do estudo, teve a realização de exames de imagem para avaliação volumétrica quantitativa cerebral, bem como o ecocardiograma fetal, que era um dos critérios de inclusão para esse estudo, padronizados para o mesmo dia da realização desse protocolo. Ou seja, as mulheres faziam a realização do ecocardiograma fetal com o diagnóstico de cardiopatia congênita dos seus fetos e já eram destinadas e convidadas para a realização das ressonâncias magnéticas para comparação do grupo de estudo com o grupo controle.
Os resultados, então, desse estudo. Nós tivemos análise de 223 ressonâncias magnéticas de 140 gestantes, com idade gestacional entre 21 e 40 semanas. Foram feitos vários recortes de imagens dentre essas 140 mulheres, para serem analisados ao longo desse período a comparação dessas imagens do desenvolvimento cerebral intrauterino de crianças com cardiopatia congênita e crianças sem nenhuma outra malformação. Então, destas 140 gestantes, 48 delas tinham diagnóstico de cardiopatia congênita e outros 92 fetos eram saudáveis do nosso grupo de controle. 65% das gestantes com diagnóstico de cardiopatia congênita apresentaram resultados expressivos para estresse, 44% para ansiedade e 29% para depressão, conforme os instrumentos citados anteriormente. Vale destacar que esses instrumentos são instrumentos de rastreio, certo? Que a gente utilizaria dentro de uma triagem psicológica, realizados com essas mães, com diagnóstico de cardiopatia congênita, e eles mostram resultados que, posteriormente, deveriam ser melhores, acompanhados e avaliados por profissionais da área da saúde mental. Entre as mulheres grávidas de fetos saudáveis, 27% testaram para estresse, 26% para ansiedade e 9% para depressão. E nesse momento, nós podemos observar uma redução expressiva dos resultados dos testes de avaliação psicológica, de triagem psicológica para estresse, ansiedade e depressão, para as mulheres de fetos saudáveis, ou seja, a gente observa que o diagnóstico fetal ele tem um impacto psicológico muito importante para a gestante, e isso impacta no seu enfrentamento. Os scores de depressão, além dos que a gente já apontou no estudo, foram maiores entre 17 gestantes de fetos com cardiopatia congênita de característica de ventrículo único, enquanto outras 31 eram de fetos com cardiopatias congênitas de 2 ventrículos, comparando também o nível de gravidade das doenças cardíacas congênitas dentre essas mulheres com um ecocardiograma fetal para as doenças do coração das crianças. Dentre a discussão do artigo, nós podemos observar uma alta prevalência de sofrimento psicológico em gestantes com fetos com diagnóstico de cardiopatia congênita, e isso se deve ao fato das expectativas serem frustradas ao longo desse período de gestação. Então, nós podemos observar também, né, associado a isso, a condição de esperar, de se idealizar uma gestação saudável, de não se planejar, de não ter nenhum fator de risco, muitas vezes exposto para essas gestantes. Esse, inclusive, foi um dos critérios de exclusão das gestantes do estudo. Então, não haviam gestantes com outros fatores de risco, como diabetes, pré-eclâmpsia, uso de drogas ilícitas, uso de medicações. Eram mulheres que até então não tinham nenhum fator predispositor para isso. Então, se observa esse sofrimento psicológico, esse estresse durante a gestação pelo fator da surpresa do diagnóstico. Associou-se também à diminuição dos volumes do cerebelo e do hipocampo desses fetos durante a segunda metade da gestação. Então, ao longo dos recortes das ressonâncias magnéticas, foi possível observar que essas áreas cerebrais estavam alteradas comparadas ao grupo controle de fetos saudáveis, o que reforça ainda mais a nossa associação do sofrimento materno psicológico com o desenvolvimento cerebral desses fetos que tinham diagnóstico de cardiopatia congênita. Esse estado emocional é mais comum diante do estudo em gestantes com nível socioeconômico mais baixo, quando comparado às demais mulheres do estudo. A gente pode observar que a dificuldade do acesso à informação é bastante importante para que essas mulheres possuíssem um amparo adequado
uma informação de qualidade diante das situações vivenciadas e também na condição de intervenção, de poderem ter acesso ao amparo pela saúde mental, pela condição com as quais eles estavam lidando. A gente considerou também, diante do artigo, que a alta exposição ao hormônio do cortisol também afetava a expressão gênica das células cerebrais. E isso é algo que os estudos nos mostram há bastante tempo, que dependendo, né, da interação que a gente tem, do ritmo de vida que a mulher tem, essas gestantes experimentam cenários ao longo desse período que expõem esses fetos a consequentes vivências. Então, vivências mais estressoras diante de um diagnóstico de cardiopatia congênita, por exemplo, naturalmente as expõem a hormônios de emoções mais desagradáveis, de emoções mais negativas, que naturalmente são entendidas como parte desse processo. Então, há todo um delineamento nesse estudo, uma discussão nesse estudo sobre a importância da atenção em relação a esse processo de diagnóstico e de amparo à saúde mental das mulheres gestantes de crianças com cardiopatias congênitas. As conclusões do estudo, então, nos mostram que os resultados sugeriram que o estresse, a ansiedade, a depressão são prevalentes nas gestantes com fetos diagnosticados em cardiopatias congênitas, apesar ainda dos estudos serem frequentes, serem bastante expressivos diante do meio, não há ainda uma etiologia tão bem estabelecida de acordo com o artigo, mas há uma predisposição, há uma exposição maior a essas crianças diante da condição do diagnóstico. E enfatiza-se que a necessidade dos estudos mais aprofundados para que seja possível uma triagem psicológica eficaz que facilite o enfrentamento e o desenvolvimento de estratégias para minimizarem esses fatores. É claro que a gente não pode pensar que essas emoções desagradáveis, que a exposição ao estresse vai ser totalmente evitada. Afinal de contas, o cenário vivenciado do diagnóstico da cardiopatia congênita, da quebra de expectativas, das frustrações envolvidas com uma gestação que fugiria do idealizado, do esperado para essas mulheres, para essas gestantes, faz com que o enfrentamento seja totalmente prejudicado. O que esse estudo nos mostra é que a necessidade é de uma intervenção já durante o período pré-natal, que é algo que até nós discutimos bastante no nosso serviço, sobre como apoiá-las, sobre como dar esse diagnóstico, sobre como conduzi-las nesse período pré-natal, para que elas tenham uma gestação, no mínimo, né, possível, de maneira saudável emocionalmente, para que elas consigam desenvolver o que nós chamamos, dentro da terapia cognitivo-comportamental, de estratégias de enfrentamento com foco em resolução de problemas. O que eu devo fazer a partir do momento do meu diagnóstico? O que eu posso fazer para minimizar o estresse? Quais informações eu devo buscar? Com quem eu devo acessar essas informações? Quais profissionais poderiam me ajudar nesse momento? Considerando, claro, o nível socioeconômico, acesso à saúde dessas pessoas, o local onde elas estão, a comparação entre os países também faz com que a gente reflita sobre essas condições de saúde que nós temos disponível na rede e como que a gente pode fazer desse processo abarcar o máximo possível das nossas necessidades. Esse estudo, então, sugere que as intervenções sejam precoces em psicoterapia cognitivo-comportamental, com a finalidade de amparar essas gestantes e fortalecer o seu estado de saúde mental. Ainda, sobre a condição de psicoterapia cognitivo-comportamental, que é o meu foco de trabalho, é importante que a gente ressalte que a psicoeducação, que é o processo em que o profissional da psicologia vai fazer com o paciente, com a gestante, no caso, vai fazer com que ela tenha uma ressignificação do momento que ela está vivenciando.
É importante que a gente identifique, e isso para qualquer profissional da área da saúde, o que há de distorção cognitiva, o que há de distorção de percepção de realidade. Eu tenho, então, uma compreensão de uma realidade coesa com aquilo que eu tenho observado, interagido, ou é tendenciosamente mais negativo, mais melancólico, mais ansiogênico. Eu tenho certeza que ao longo, né, das experiências profissionais de cada um de nós temos aí convivido com pessoas, com mulheres, com gestantes, mulheres pós-parto, que trazem percepções de realidade muito diferentes daquelas das quais nós estamos habituados a conviver. E enquanto profissionais da área da saúde, e o artigo nos reforça isso, a importância da triagem e da observação dessas características para que nós possamos estar atentos aos pequenos e aos primeiros sinais de estresse, de ansiedade e de depressão. Claro que, novamente, nós não vamos poder impedir com que essas emoções sejam expostas para essas mulheres, porque naturalmente são as emoções que nós esperamos diante de uma condição de diagnóstico de cardiopatia fetal, né, de cardiopatia durante os exames do pré-natal. O importante é como conduzir esse processo, como fornecer apoio adequado diante das realidades de cada uma delas. O importante, o que eu sugiro, que a partir desse artigo trazido no Clube Interdisciplinar de hoje, é o questionamento de que quais são os caminhos possíveis que nós temos diante da nossa realidade, como a gente pode orientar a partir da psicoeducação, a partir da ressignificação desse cenário em que essas gestantes se encontram, o desamparo que muitas delas experimentam em função de uma rede de apoio mais precária, de falta de acesso à informação adequada, a profissionais de saúde qualificados para ampará-las nesse processo, como que nós podemos conduzir essas situações de uma maneira mais adequada possível. O acolhimento talvez seria a principal delas. Primeiro esse acolhimento, primeiro a validação dessas emoções para que elas se entendam como parte coesa desse processo, para que depois elas consigam elaborar esse cenário não planejado, não esperado, e que elas consigam amadurecer uma realidade diferente daquilo que se desejava anteriormente. Com isso, a vivência do estresse, da ansiedade, da depressão pode ficar mais tolerável. Não que ela desaparecerá completamente, mas a triagem psicológica e o amparo em psicoterapia cognitivo-comportamental vai fazer com que elas tenham uma percepção mais ajustada da realidade, podendo pensar no que elas conseguem fazer para ajudar os seus filhos, se sentirem desde esse momento parte ativa do processo de tratamento dessas crianças, podendo decidir o que elas têm vontade, podendo expressar as emoções delas com clareza, entendendo esse momento de mudanças no cenário de vida atual. Essa é a referência do artigo utilizado para o Clube Interdisciplinar de hoje. E eu finalizo com meu agradecimento e espero ter contribuído com a aula de hoje. Obrigada. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista e coordenador científico da Cardioped Brasil. Hoje, 11 de julho de 2023, faremos alguns comentários sobre o tema apresentado referente à associação de estresse psicológico materno com o desenvolvimento cerebral intrauterino em fetos com doença cardíaca congênita. Bem, primeiramente, comentando que os autores colocam o estudo como sendo longitudinal, prospectivo e caso-controle. Vejam que fica um pouco paradoxal,
nós já vimos nas nossas discussões anteriores que o estudo prospectivo é totalmente diferente do estudo retrospectivo. Quando se fala estudo caso-controle é sinônimo de retrospectivo, né? Então, fica contraditório os autores colocarem que ele é longitudinal prospectivo e completa que é estudo caso-controle. Então, tem que ser ou um ou outro. Ou ele é prospectivo, que vai da causa em busca de um efeito, ou ele é retrospectivo, que vai de um efeito em busca de uma causa. Eu considero que esse estudo seria quantitativo, né? Tem vários cálculos estatísticos, então ele é quantitativo. Ele é, como houve intervenção, né? Ele é laboratorial, mas ele é quase experimental. Por que quase experimental? Porque não foi randomizado. As 3 características do estudo laboratorial experimental é que ele escolha a variável, manipule a variável e seja randomizado. Aqui ele escolheu as variáveis, né, que seria o estado psicológico das mães e o estado anatômico funcional do cérebro das crianças, manipulou, ou seja, fez as investigações, os exames necessários, mas não foi randomizado. Então, seria laboratorial, quase experimental. E eu considero que é longitudinal retrospectivo, não prospectivo, porque ele não partiu de uma causa e foi buscar o efeito lá no futuro. Ele já tinha, pelos exames, ele buscou os efeitos, né? Quem tinha alteração cerebral, quem não tinha, e, 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 e do lado materno, buscou se havia alteração psicológica ou não, e fez as associações. Então, teria os efeitos estabelecidos, ou psicológico ou anatômico cerebral, e procurando eventuais associações, ou com estresse materno, ou com a própria fato de ser uma cardiopatia congênita, ficou meio confuso as relações de causa e efeito, mas seguramente não é prospectivo. E a finalidade seria para ver prognóstico, né? Que pode acontecer em relação ao estado materno e ao próprio estado neurológico da criança. Então, em resumo, quantitativo, laboratorial quase experimental, longitudinal retrospectivo e para prognóstico. Só ressaltando da parte estatística, não vou entrar em detalhe dessa tabela completa, mas eu destaquei um fragmento dela. Vocês vejam que ele compara volumes, né? E com sinal comparativo ali menos, né? Menos 0,25, e o intervalo de confiança variando de menos 0,79 a 0,30 positivo, o de baixo menos 0,20, variando de menos 0,73 até 0,33 e assim por diante. Então, quando a gente tem comparações de médias, né, é feito desse jeito. Tem 3 modos de você comparar um grupo contra outro. Ou compara com risco e odds, né, que seria uma relação de um risco sobre o outro, de uma chance sobre o outro. Ou compara com médias, que é como está aqui, ou compara com curva ROC, que seria as áreas sobre a curva. Quando compara com médias, se um grupo é igual ao outro, a diferença de médias é 0, né? Então, sempre que o 0 for incluído nas comparações, não há diferença estatisticamente significante. Quando é risco e chance, não pode ter um número 1 no intervalo de confiança. E quando é curva ROC, não pode cruzar o valor 0,50 de área, porque quando cruza o 0,50 é igual tanto para um
para um grupo quanto para outro. Então, quando vocês virem assim, comparações com sinais mais ou menos, em intervalo de confiança, isso está comparando a média de um grupo com a média do outro. E aí, obviamente, o valor estatístico, no caso aqui, foi só para CBL, né, que deu 0,02. Os outros valores não houve diferença estatisticamente significante. Bom, o mais interessante que eu achei foi das conclusões. Por quê? Eles consideram que os achados sugerem que o estresse, a ansiedade e a depressão foram prevalentes, realmente foram, e pouco apreciados clinicamente, né, nas mulheres grávidas que estão com fetos com cardiopatia congênita. E isso estaria associado com o hipodesenvolvimento, né, do hipocampo e do cerebelo. E os achados confirmam a necessidade de maiores estudos sobre isso. Aqui a gente vê que há uma certa confusão de relações de causa e efeito, né? Sempre relação de causa e efeito é muito difícil de encontrar, mas nesse trabalho especificamente eu achei que ficou meio tautológico, né? Ou seja, uma causa vira um efeito, o efeito vira uma causa. Por quê? Será que as mulheres ficam com alteração psicológica depois que sabem que o feto tem uma cardiopatia congênita? Isso é uma relação. Será que a mãe que tem alteração psicológica, esse fato, liberação de cortisol, etc., é que dá o problema neurológico no feto? Será que a cardiopatia congênita grave que causa o defeito neurológico? Então, ficou muito difícil ver relações de causa e efeito, né? Quem causa quem? Dá para ver que tem associação, sim. A mãe com problema psicológico, por causa de saber que que o feto tem a cardiopatia. Mas como seria, né, o comportamento psicológico dela antes da gestação? Né? Será que foi a gestação mesmo? Conhecimento da cardiopatia que alterou a parte psicológica? Ou ela já tinha um problema de alteração psicológica e isso favoreceu, inclusive, o aparecimento da cardiopatia? E tem alguns estudos mostrando que vários fatores, né? Lembra que a gente vê que é um sistema complexo, vários fatores influenciam na ocorrência de uma cardiopatia congênita. Se fuma, se bebe, se tem alterações outras laboratoriais, né? De elementos nutrientes. Será que o estresse psicológico também não é um fator de risco para cardiopatias congênitas, né? Então, esse é o ponto que eu considerei fraco ou negativo de se empenhar mais nas relações de causa e efeito, porque do jeito que está apresentado, me parece que está muito alterando, né? Uma hora é causa, outra hora é efeito, né? Se o estresse é que lesa o cérebro, se é a cardiopatia é que lesa o cérebro, se é a cardiopatia que altera o psicológico da mãe, né? Então, fica aí para a discussão do grupo as opiniões sobre isso. Então, considerei que o trabalho tem pontos positivos, que é chamar atenção sobre um aspecto, me parece pouco investigado de uma forma ampla, né? Aqui há esse empenho no nosso grupo de fortalecer isso, mas parece que geralmente não se dá tanto enfoque a essa parte. Então, achei importante ressaltar isso. Eu acho que os obstetras, os ginecologistas, os clínicos, deveriam sempre também orientar as mulheres pré-gravidez, né? Saber como é a parte psicológica delas, porque a gente já vê que isso vai ter influência no desenvolvimento fetal. Então,
Depois que já está com um problema lá, fica mais difícil, como a doutora falou. Então, pontos positivos nesse aspecto de ressaltar um assunto muito importante, muito relevante. Ponto, seria um pouco fraco, ou uma fragilidade, fica um pouco solta a relação de causa e efeito. Então, qual seria a conduta nossa? Prevenir o estresse? Orientar melhor as mães da parte psicológica quando for comunicado da doença do feto? Será que a doença que causa o problema psicológico? Será que a doença cardiológica que causa o hipodesenvolvimento cerebral? Será que a causa materna que vai levar à alteração neurológica? Então, eu acho que esse ponto tem que ser amplificado e mais bem discutido para se chegar a um resultado melhor. Então, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição